Mas por que a gente faz a opção por comprar e vender? Porque é muito mais lucrativo, ainda que a gente consiga uma rentabilidade de 1% ao mês. A maior foi de 35% de lucro líquido em 6 meses. Dá uma rentabilidade de mais de 5% ao mês. Então é assim, quando você pega para comparar com o aluguel não vai passar nem perto disso. O que seria esse desconto para o pessoal entender? Esse desconto é justamente como assim, o shopping está fechado. Então tem shopping com receita zero. Mas o que eu ia perguntar em seguida, já ficou muito claro, no caso da Priscila, que nós arrematamos imóveis não pensando em aluguel, mas pensando em revenda. Sim. Mas por que não aluguel nesse caso? Quando a gente fala de aluguel de imóvel, a gente tem aí uma rentabilidade histórica de 0,5% ao mês, né? Obviamente que tem casos que você não vai conseguir chegar nessa rentabilidade. Mas quando a gente fala de imóvel de leilão, a gente consegue uma rentabilidade maior. Em alguns casos, próxima a 1% ao mês, ou até maior, dependendo do valor que você arrematar, ou do desconto que você vai aproveitar em relação ao valor de mercado. Só fazer uma conta aqui. Vamos botar que essa rentabilidade é de 0,5%. Ou seja, eu tenho um imóvel de 1 milhão, eu consigo 5 mil ao mês. Só que se eu arrematar esse imóvel de 1 milhão por 500 mil e conseguir os mesmos 5, eu chego numa rentabilidade de 1%. Exato. A rentabilidade vai ser maior porque você vai comprar com desconto, mas na hora de alugar, você vai alugar pelo valor normal de mercado. Mas por que a gente faz a opção por comprar e vender? Porque é muito mais lucrativo, ainda que a gente consiga uma rentabilidade de 1% ao mês. Eu já citei aqui antes que a nossa menor rentabilidade foi de 24% de lucro líquido em 9 meses. Qual foi a maior, você sabe? A maior foi de 35% de lucro líquido em 6 meses. Dá uma rentabilidade de mais de 5% ao mês. Então é assim, quando você pega para comparar com o aluguel não vai passar nem perto disso. Então e a você... chance de lucrar mais vendendo comprando e vendendo. E nesse caso ainda teria imposto de renda pra gente, sim, né? Não é igual fundo imobiliário. Quando eu falo desse lucro líquido, eu já estou descontando o imposto de renda sobre o lucro imobiliário na venda. Se a gente fosse alugar, a gente ainda seria tributado em 27%, 27,5% ao mês, né? A não ser que... Ai, comeria. Que a nossa renda fosse mais baixa e poderia ser menos. Que a renda fosse mais baixa como pessoa física ou que criasse uma pessoa jurídica para isso, mas seria algo que não é vantajoso, já que você tem uma rentabilidade muito maior comprando e vendendo. E no teu caso, Bruno, para fundos imobiliários, o que você procura? Você já falou que essa renda é isenta todo mês, que a pessoa recebe. Na verdade, não é sempre todo mês, depende do fundo, mas a maioria paga mensal. Só que em 6 meses são obrigados a fazer esse pagamento no máximo. Mas você foca nisso, você quer um yield bacana, ou seja, esse pagamento mensal, ou você, por exemplo, tem uma estratégia de comprar fundos imobiliários que estão descontados frente ao valor patrimonial. Como é que você encara essas estratégias? O que você faz? Eu uso as duas estratégias. A gente tem essa que você falou de maior risco, a gente chama de comprar vacância, né? Que é, por exemplo, você comprar um fundo imobiliário que ele é dono de alguns imóveis, por exemplo, lajes corporativas. Essas lajes estão vagas, então, assim, naturalmente o fundo ele negocia com desconto. Mas, assim, com uma parte bem pequena da carteira. Que aí seria para poder ganhar com um ganho de capital. Então, assim, tá vago, você consegue alugar. Quando o gestor, enfim, consegue alugar, a cota naturalmente ela se valoriza, aí eu vendo. Mas tem um problema, porque aí nesse caso não tem isenção. Quando você vende uma cota, você paga 20% de imposto sobre o lucro. Mas assim, eu diria que 80% da minha carteira de fundo imobiliário é para rendimento mensal. São fundos imobiliários mais consolidados, com pouca vacância, imóveis bem localizados. Eu não é nessa parte da minha carteira que eu arrisco, eu prefiro fazer isso com empresa. Com fundo imobiliário, o objetivo é ter uma renda mensal, previsível, sem essas intercorrências já, comprou uma laje corporativa, home office, diminuiu demanda e a gente não vai conseguir alugar, não. Eu pretendo... Essa é a parte segura, eu pretendo correr risco com empresas, com negócios. Na sua carteira você tem ali uma média de rendimento mensal que você... Olha, é perto do que você falou, 0,5%, 0,6% ao mês. Num FII mais seguro, por exemplo, de galpões logísticos, que são contratos longos, é nessa faixa. Isso, né? Que eu ia te perguntar também. Nos imóveis em leilão, a gente paga imóveis residenciais. Apesar de ter fazenda, tem um monte de prédio comercial. Inclusive aqui na rua rua que eu moro, tem um restaurante que fechou por conta da pandemia, 3 andares. Era ótimo, adorava comer lá. Só que, infelizmente, né, o pessoal saiu aqui da rua, parou de ter o fluxo de pessoas, quebrou e o imóvel está indo a leilão. Eu falei para a Priscila, não dá para arrematar esse imóvel, é um valor muito alto. Mas dentro dos fundos imobiliários, se fosse um fundo, eu poderia comprar uma cota daquilo que está desocupado agora. Aí a tendência é que o pessoal não queira comprar, o preço vai lá embaixo. Isso. E quando for ocupado e voltar a ter um fluxo de pagamento, o pessoal volta a comprar. Quais setores você vê como setores interessantes para iniciar uma exposição em fundos imobiliários? Hoje, eu gosto bastante de feed shopping. Então, assim, eu acho que o feed shopping é um dos mais depreciados, justamente por motivos óbvios. Por exemplo, lá no Rio de Janeiro, sexta-feira agora vai fechar novamente. Tudo. Então, assim, shoppings fechados não tem jeito. Aqui em São Paulo já está fechado também. Já está fechado. 2 semanas? Né?
Já tem 2 semanas. E assim, e agora eu acho que é mais grave, porque a gente já tem muito lojista já que ele ainda não se recuperou nem da primeira onda. Então, assim, a gente já tem muito lojista que ele já está em dificuldade. Então, analisando os relatórios, a maioria, por exemplo, das lojas não estão desocupadas. O pessoal está segurando a onda, está conseguindo manter ali, enfim, reabrir uma parte com horário reduzido. Mas o nosso grande receio é que agora, fechando, já pega o pessoal com um negócio bem mais ou menos. Então, assim, a previsão é que a vacância aumente. O pessoal realmente entregue a loja, um lojista menor, que não consegue fazer ali no online a mesma rentabilidade, não consegue vender o mesmo volume. Então, assim, só que ao mesmo tempo eu acho que ele tem gatilho de valorização rápida. Eu acho que se a gente conseguir resolver com a vacina até o final do ano, a gente consegue... A cota tende a voltar rápido. Então, assim, eu acho que dá para ter um ganho de curto prazo legal em fundo imobiliário. Eu acho assim, não é investimento de médio prazo, 2, 3 anos. Não, eu acho que 2021... Final do ano a gente já vai ter um Se horizonte a vacina sair, legal. eu tô gostando que ele tá otimista. Sair, Eu ultimamente ando bem pessimista. Mas uma coisa que o Bruno fala sobre shoppings é que ele fala, a Malu ainda vai comprar roupa no shopping. Então é uma coisa que o legal do fundo imobiliário é exatamente isso. Você pode avaliar o perfil daquele fundo imobiliário e aí você, de fato, investir baseado naquele negócio. Não, sem falar também justamente, vamos supor que o Bruno tem essa tese, que eu concordo, inclusive. O shopping está interessante, o pessoal não vai deixar de ir em shopping. Muita gente acha que o shopping pode ser disruptado, mas eu vejo o seguinte, a gente sempre gostou de shopping, o negócio existe se for pegar os mercados da antiguidade há muito tempo, então provavelmente nessa batalha entre essa nossa tendência de dar muito peso para o que está acontecendo agora, o viés de disponibilidade, contra o efeito Lindy, que o Taleb fala, que é a tendência do que existe há muito tempo existir por mais tempo, eu vejo que shopping não vai acabar. Eu penso assim, então se está com preço depreciado, pode ser interessante uma exposição. Mas o mais interessante é que fazer essa exposição pode ser com pouca coisa. Pô. Sim. Não precisa ser com milhares de reais, Não. 50% que você tem de patrimônio, você pode colocar só um pouquinho. Quanto você tem em fundo de shopping, por exemplo, da tua carteira? Hoje, do total da carteira, uns 35% está em fundo imobiliário e de shopping uns 20%, 20 a 25%. Então você está bem, bem concentrado nesse setor, assim, você gosta. Eu gosto desse setor e de recebíveis imobiliários, é o que eu tenho maior exposição hoje. E quantos fundos nesses 35%? Assim, aumentou porque, assim, tá caindo. Eu aproveitei para aumentar a posição, porque, assim, tem fundos bem descontados, assim, com ótimos... O que seria esse desconto para o pessoal entender? Esse desconto é justamente como assim, o shopping está fechado. Então tem shopping com receita zero, que isentou condomínio, isentou aluguel, isentou aquelas taxas de propaganda. Então, assim, e o shopping ele tem um custo para funcionar. Então, assim, tem shopping hoje que está queimando caixa para você poder manter as operações e agora fechado, pior ainda. Então, naturalmente, as pessoas que investiam para poder receber aqueles rendimentos. Tem shopping que ficou muito tempo sem distribuir nada e possivelmente vai voltar a não distribuir. Então, naturalmente, o mercado, as pessoas vendem e as cotas desvalorizam no mercado. Então, assim, tem shopping hoje, tem alguns fundos de shopping negociando abaixo do valor patrimonial. Ou seja, se somar todas as cotas negociadas em mercado, vale menos do que o fundo tem de valor de mercado. É como se, por exemplo, se o shopping está sendo negociado por, sei lá, 80% do valor patrimonial. Quer dizer que é 20% mais barato comprar ele em bolsa do que criar um shopping novo do zero. Do que construir naquele mesmo perfil. É mais ou menos o que você faz nos leilões, né? Você compra um apartamento por menos do que ele vale no mercado. Bem menos do que ele vale, né? A gente consegue Geralmente aproveitar 50%. uns descontos de 40% a 50% de desconto. Mas o Bruno falou um pouco do efeito da pandemia nos fundos. Você acha que a pandemia também afetou a parte imobiliária? A pandemia ela vai trazer para os leilões algo que a gente vai viver aí nos próximos anos, talvez o melhor período para os leilões. Porque é muita gente em crise e a consequência de... né? Muito... O leilão existe para quem tem dinheiro para investir, vai ser uma ótima oportunidade. Exato. O leilão existe para que dívidas sejam cobradas. E nesse momento que a gente atravessou aí, e está atravessando ainda, né? Com muita gente em crise, muita gente vai acabar perdendo os imóveis em leilão para que as dívidas dessas pessoas sejam pagas. Então, a tendência desse mercado é que nos próximos anos a gente tem aí uma chuva realmente de oportunidades exatamente pela crise. Isso é histórico nos leilões. Cada momento de crise aumenta o número de imóveis que estão indo a leilão. E o comum é a pessoa vender um imóvel, né? Vender, financiar outro maior, mais caro, e se tem uma interrupção de renda nesse caminho, fica Não, e a gente está vivendo algo nesse momento que é um boom dos financiamentos, né? Pela taxa de juros mais em conta, e isso com certeza vai ter reflexo nos leilões, porque a gente tem aí financiamento, por exemplo, que está atrelado à poupança. Selic subindo, sim. rentabilidade da poupança vai subir,
E as pessoas que estão achando que cabe hoje no bolso esquecem que elas estão financiando o negócio por 35 anos. Como é que vai estar o futuro? Não, o pessoal pergunta, jamais eu vou ter uma dívida atrelada à Selic num país como o nosso. Pois é, pô. O pessoal tá vendo a Selic que tava em 2, foi pra 2,75 agora, e esquece que em 2015 ela chegou a 14. 14. Então imagina, não tô falando que isso vai acontecer novamente. Explica Espero rapidamente que não, o que é né? a Selic, porque o meu público não tá entendendo Não, nada. exatamente. A Selic é a taxa base da economia, aquela taxa básica de juros que a cada 45 dias, em reuniões feitas pelo Comitê de Política Monetária do Banco Central, eles definem essa taxa. E até agora ela estava uma taxa muito baixa, justamente para ajudar a estimular a economia. Como a Priscila e o Bruno falaram, com esses juros baixos as pessoas pegam mais dinheiro emprestado, elas fazem mais financiamento e com isso os negócios vão acontecendo. Só que essa taxa muito baixa, ela acaba ajudando a inflação a aumentar. Porque com todo esse dinheiro no mercado, e inclusive com boa parte da economia fechada por conta da pandemia, essa competição das pessoas com esse dinheiro por material, por bens, serviços escassos, costuma levar preços para cima. E para combater essa elevação de preços, o Banco Central, através do Copom, Tá aumentando a começa taxa. a subir essa taxa. Ela já aumentou 0,75 na última reunião. Na próxima deve aumentar mais. E já tem aí previsão do Boletim Focus, que é um boletim que ele faz isso, fazendo previsões para Selic, para câmbio, inflação. Ela já deve fechar o ano em 4,5. Só que essa previsão pode mudar também a qualquer momento, depende muito da inflação. Então a tendência é que os juros de financiamentos, por exemplo, eles atrelados à poupança, a poupança ela rende hoje 70% da taxa Selic. Eles possam aumentar bastante. E nesse caso vai ter muita gente ficando inadimplente, né? Não vai conseguir pagar o financiamento e a consequência é leilão.